Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto conhecidíssimo daqueles que são aí leitores e apaixonados pelas Escrituras. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Assente-se, por gentileza, com a sua Bíblia aberta nesse texto. Queridos, muito provável você já teve uma experiência de ver a sua mamãe, ou de forma muito difícil o seu papai, mas principalmente a sua mamãe, fazendo um bolo na cozinha. Quantos já viram isso? Mamãe principalmente, né? Então entra na cozinha, está lá a mãe fazendo bolo, chegava da escola, bolo feito. E o que é necessário? Os homens nem respondam, porque se responderem eu sei que vão errar. Mas as mulheres, assim, o que é necessário para que você coloque aquela massa do bolo? Aonde? O que, Sandra? Forma. E dependendo da forma em que o creme ou a massa do bolo é colocada, nós temos vamos lá, as confeiteiras aí, a gente tem um formato. Então, se você coloca em uma forma quadrada, logo o seu bolo será quadrado. Se você coloca em uma forma redonda, logo o seu bolo será redondo. E aí por diante, ou seja, a forma, ela vai determinar exatamente o formato do seu bolo. O formato do seu bolo. De maneira assim muito direta, Paulo vai fazer uso desta primeira expressãozinha, quando escrevendo aos cristãos de Roma, ele vai dizer para que estes não se amoldem ao padrão deste mundo. A ideia aqui de amoldar é exatamente de uma forma em que você é enquadrado nela. Então o que Paulo está, de maneira direta, orientando os cristãos de Roma, era para que eles não cedessem aos valores da cultura romana. O que Paulo está orientando os cristãos é exatamente para que eles não deixassem que este fator de pressão externa lhes amoldasse a partir dos valores da sociedade da época. E aí Paulo vai usar exatamente uma segunda palavrinha que é mais transformem-se. E essa palavra transforme-se, ela tem uma das suas origens dentro dos originais de metamorfose, ou a ideia de transformação de dentro para fora. Então Paulo aqui, inicialmente, ele está criando um cenário para os cristãos de Roma e dizendo o seguinte: vocês serão pressionados externamente para se amoldarem aos princípios da sociedade. Ou seja, a sociedade em que vocês vivem, de maneira muito sutil e em outros momentos escancarada, tentará fazer com que vocês negociem os seus valores, negociem os seus princípios, negociem as suas filosofias de vida. Ou seja, o que Paulo está dizendo aos cristãos de Roma é o seguinte: a sociedade deste tempo tem uma forma de valores, uma forma de princípios. A sociedade desse tempo tem uma forma de tradições, e ela tentará fazer com que vocês sejam enquadrados a esta forma, mas não cedam a essa realidade. Pelo contrário, é o que ele está escrevendo aqui. Vocês precisam ser transformados a partir da palavra de Deus e do Espírito, e não é uma transformação de fora para dentro, é uma transformação de dentro para fora. A grande questão é que esse texto de Romanos 12, ele não é um texto apenas histórico,
essa realidade de Romanos 12 continua sendo uma realidade diária do nosso tempo. O nosso adversário, ele continua a partir da política, da educação, a partir da mídia. A nossa sociedade continua tentando nos amoldar aos seus padrões e aos seus valores. Basta você fazer uma leitura, e não é preciso ser uma leitura minuciosa, uma leitura detalhada, basta você realizar uma leitura corriqueira do contexto em que nós vivemos. E você vai perceber que a nossa sociedade tenta passar para nós uma mensagem de que os nossos valores são retrógrados, de que os nossos princípios são princípios passados. O contexto em que nós vivemos é exatamente um contexto que apresenta um molde, dizendo o seguinte: esse é o molde da modernidade. Olha que incrível! Você precisa abrir mão de valores, você precisa negociar alguns princípios, você precisa se ajustar ao molde deste tempo para ser achado assim bacana, legal, porque afinal de contas, estes princípios que vocês defendem não são princípios mais atuais. Ou seja, essa realidade ela vai sendo cada vez mais explorada, trabalhada no nosso meio. E isso não me assusta, e provavelmente não assusta você. Não nos assusta olhar para a sociedade em que vivemos, olhar para a mídia, olhar para a área educacional, olhar para o meio político, olhar para as universidades e perceber que há uma tentativa em tentar nos enquadrar aos seus valores. Isso não nos assusta. O que nos assusta, o que faz com que eu fique admirado é perceber que existem cristãos que estão cedendo a este molde. Existem cristãos que estão cedendo a estes valores. Existem cristãos que estão assim olhando e dizendo: eles têm razão. De fato, isso que a gente defendeu por muito tempo e por muitos anos, assim, não é algo que deve ser defendido hoje mais como era antigamente. E a gente vai percebendo que esta é uma realidade do nosso tempo. Diante disso, eu quero refletir com você nessa noite sobre algumas formas que o mundo vai nos apresentando e vai tentando nos enquadrar dentro dela. A primeira forma é exatamente a forma do aborto. A primeira forma é exatamente a forma do aborto. E aí deixa eu trazer 2 dados aqui para você. Hoje, há mais de 77 países que possuem o aborto legalizado. Legalizado entre 10 a 12 semanas. Tailândia, por exemplo, o aborto é permitido até 20 semanas. O que significa basicamente 5 meses de gestação. A mulher pode ir a uma clínica de aborto e realizar o aborto. Quando a gente olha para o Brasil, é conhecido de todos nós que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar, dia 22 de setembro de 2022, a descriminalização do aborto. Até que o Barroso então propôs que isso fosse realizado de forma presencial, mas a Rosa Weber já deu o seu veredito ou o seu voto inicial favorável à descriminalização do aborto no período de 12 semanas. Ou seja, isso já não é uma realidade apenas distante. Isso é um cenário que nos mostra que muito provavelmente nos próximos períodos o Brasil fará parte destes 77 países em que o aborto é autorizado. Esta ação, ela não é uma ação nova. A ação contrária à vida dos inocentes é uma ação muito antiga, em que a gente já encontrou ela sendo realizada entre as crianças hebreias, quando ainda estavam no Egito.
Ela foi, por exemplo, vaticinada por Herodes na caça a Cristo com 2 anos de idade. Ou seja, esta atrocidade, ela não é uma atrocidade moderna. Ao longo da história, Satanás sempre incitou homens poderosos para tirar a vida de inocentes. E a mídia vai tentando criar uma narrativa para nós, dizendo o seguinte: existem argumentos que vocês precisam prestar atenção, porque eles são importantíssimos para que você concorde com o aborto. E aí a mídia vai dizer para nós o seguinte: veja bem, uma mulher que foi estuprada, imagine só ela gestando essa criança e dando à luz a essa criança, e ao olhar para essa criança, lembrar do estuprador, do rosto do estuprador, como essa mulher conseguirá viver? 2 perguntas eu realizo. A gente resolve uma tragédia com uma segunda tragédia? Ou seja, um aborto vai curar a tragédia do estupro? Segundo, essa mulher não tem a possibilidade de entregar então o seu filho para a adoção. Aí a mídia vai dizer o seguinte: não, mas veja bem, foi detectado pelos exames que esta criança está com uma doença, então essa mãe pode, afinal de contas, retirá-la, matar essa criança ainda no seu ventre. Pergunte a uma mãe que o seu filho está com 2, 3 ou 4 anos de idade, se essa criança será acometida com uma doença, se ela tem a coragem de matar o seu filho. Pergunte para a mãe de Einstein, de Isaac Newton, de Bill Gates, homens que contribuíram de maneira direta para a nossa sociedade e eram homens com síndromes, que se tivessem ou fossem feitos partes da nossa sociedade e do nosso contexto, teriam sido abortados. Aí a mídia vai dizer o seguinte: mas esta adolescente engravidou com 12, 13 anos de idade, ela não tem maturidade, por isso deve abortar. O aborto vai gerar maturidade para essa menina? Ou então vem um outro grupo e diz: meu corpo, minhas regras. E aí a gente está ouvindo tudo isso e diz: não, sabe que tem razão mesmo? Ok, seu corpo, suas regras. Corte o seu dedo, ampute o seu braço, ampute a sua perna, mas esse feto que está dentro dessa mulher não é corpo dela. Logo ela não tem autonomia sobre isto. E aí outros vão dizer o seguinte: eu já vi a mídia safada dizendo isso: quantas mulheres não perderiam as suas vidas se tivessem clínicas de aborto autorizadas? Não precisariam ir até clínicas clandestinas. Por isso que a gente deve legalizar o aborto. Ok, então vamos legalizar o roubo também. Quantos que ao roubarem a vítima está armada e tira a vida deles? Então se o roubo for legalizado, a gente não terá mais morte. Perceba que esses argumentos, eles são muito sutis, mas eles vão sendo levantados de maneira muito direta, tentando nos enquadrar a esta maneira de pensar. Alguns dias atrás, conversando com um casal que nasceram em um berço evangélico, e eles falaram o seguinte: pastor, uma mulher que foi estuprada, não tem como tirar dela o direito de abortar. Como? Eu não estou falando de uma pessoa ímpia, eu estou falando de pessoas que nasceram em berço evangélico, que pais são obreiros na casa de Deus, que servem, que serviram aí em ministérios. E aí ele dizendo: e se há uma síndrome, essa criança vai vegetar, então assim, é melhor um aborto do que um sofrimento pela vida toda. Você percebe? Se você sair daqui, talvez você conheça cristãos, homens e mulheres que professam a fé em Cristo, que de maneira assim, muito sutil dirão: eu não concordo que de maneira direta vá tirar a vida de uma criança, mas assim, existem alguns casos. Ou seja, basta apenas alguns períodos para que essa pessoa abrace essa realidade. E eu venho nessa noite com a mesma fala de Paulo, dizendo: nós não podemos nos amoldar aos valores e princípios dessa sociedade. Nós precisamos lembrar que a vida pertence ao Senhor.
e somente Ele tem o direito de dar ou de retirar a vida. 1 Samuel 2,6, o Senhor é quem tira a vida e a dá. Ou seja, eu não tenho direito, eu não tenho capacidade, eu não tenho autoridade de tirar a vida de absolutamente ninguém. Pergunte para quem está ao seu lado: você consegue acrescentar um dia da sua vida? Pergunte para essa pessoa. Uau, eu programei para viver até os 86 anos de idade. 86 anos de idade, quando eu realizar aniversário, hoje, amanhã, eu quero estar no caixão. A menos que você tire a sua vida. Com exceção de você cometer um suicídio, você jamais conseguirá acrescentar um dia à sua vida. E o que isso significa? Significa que eu não tenho direito e autoridade sobre ela. Quer ver um outro texto? Jeremias 1,5. Deus está falando com Jeremias e Deus vai dizer: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. E antes que saísse da madre de sua mãe, te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Esse texto está trazendo para nós a consciência de que uma criança, ela não passa a entrar no projeto de Deus quando a mulher engravida. Não. Uma criança não passa a ser desenhada no projeto divino quando um casal engravida. Então Deus olha e diz: uau, engravidaram? Já. Eu esperava que ia demorar um pouquinho mais. O que vai ser dessa criança? Vamos ver aqui. Vai ser isso. Não. Esse texto de Jeremias é exatamente um texto exposicional que traz para nós a realidade que, ainda antes que os meus pais tivessem contraído matrimônio, eu já havia sido projetado pelo Senhor. Ainda antes que meus pais descobrissem que iriam se amar e casar e ter relação sexual, eu já havia sido projetado na mente de Deus. Aleluia. Existe um terceiro texto ainda, Salmo 139, 16, quando o salmista vai dizer que os teus olhos ainda me viram quando eu estava como um líquido informe no ventre da minha mãe, e os meus dias, todos os meus dias foram escritos no seu livro, sem que um desses dias existisse. Como eu concordo com a possibilidade de tirar a vida de alguém, se este alguém já foi projetado por Deus na eternidade. Essa é uma realidade para todos nós. Sim, como igreja nós somos totalmente contrário ao aborto. Para cada 1 ml de esperma, nós temos entre 15 a 100 milhões de espermatozoides. Vai lá de novo. Pergunta para quem está do seu lado: como você conseguiu chegar até o ovário, o útero? Você era o mais rápido de todos? Conta aí, você já praticava atletismo? Eu olhei para todos os demais e disse: agora é minha vez. Esse texto traz para nós a consciência de que não são pais e mães que escolhem aqueles que eles trazem ao mundo, é o Senhor quem escolhe. A gente precisa ter essa consciência de que a vida de fato ela é dom de Deus, e que todos nós nascemos com propósitos. Nós não somos obra de acaso, nós não somos frutos de tragédias. Eu e você não somos pessoas que viemos a esse mundo porque a cartelinha furou, porque o anticoncepcional não fez o efeito que deveria fazer. Não, eu vim a esse mundo porque Deus planejou a minha existência na eternidade. E se viemos a esse mundo porque Deus planejou a nossa existência na eternidade, como posso eu agora me levantar e dizer: não, o Senhor errou sobre isso, este não deve vir ao mundo? Jamais.
O mundo está oferecendo para nós a forma do aborto, dizendo: é plausível, vocês precisam se enquadrar a isso, vocês não podem continuar sendo esta igreja retrógrada, quadrada. Não, vocês não podem continuar com esse molde, molde legalista. Ei, vocês precisam abraçar essas mulheres vulneráveis. E a gente continua dizendo: nós as abraçamos, nós as acolhemos, nós podemos encaminhar essa criança para um lar de adoção, mas nós continuamos defendendo que a vida é dom de Deus. Nós continuamos entendendo que cada criança que foi gerada é projeto do Senhor. O mundo nos apresenta um segundo molde, e o segundo molde, talvez não os que estão aqui sentados, mas os que estão nos assistindo, talvez essa mensagem chegue no decorrer dos dias a alguns que estarão assistindo. Você pode discordar disso, mas aí eu preciso que você rasgue as Escrituras. Mas o mundo tenta nos oferecer um segundo molde, dizendo que ambiente ideal, ambiente perfeito, é ambiente sem filhos. Não sei se você sabe, mas nós vivemos um período de encolhimento, não apenas no Brasil, mas em inúmeras outras nações. Por exemplo, a taxa de natalidade no Brasil em 1980 era de 4,4. Ou seja, para cada casal nascia no mínimo 4 filhos. Quem é aí da década de 80, 70, 60? Levanta a mãozinha aí. Quantos tem aí na família, irmãos? Mais de 3, 4, 5? Levanta a mãozinha aí. 9? Tem alguém mais de 9? 14? 16. E aí essa sociedade já diria: não tinha televisão naquela época. E esse tempo vai trazendo para nós essa consciência, um período em que a média era 4,4, atualmente a nossa taxa de natalidade é de 1,65. Ou seja, nós estamos encolhendo. Segundo a OPAS, em 2030, o Brasil terá mais idosos do que jovens com menos de 15 anos de idade. Você percebe isso? Quando nós dialogamos com as famílias da década de 70, de 80, os nossos pais, os nossos avós, você vai para as festas de finais de ano, e aí o vovô e vovó reúnem só os filhos, e só os filhos é 16, aí mais os genros e as noras, você já tem 30, mais os netos e bisnetos, você tem 70, 80 pessoas. E gente, festividade de final de ano, gente dormindo dentro dos carros, é 5 em uma cama dormindo, é gente no sofá, é gente lá na sala, no colchão, e é isso. As gerações futuras, nós nos reuniremos apenas pai, mãe, filho e nora, filho e genro, mas não faltará algumas coisas que eu já falarei aqui. E eu não estou me dirigindo a casais que talvez estão tentando engravidar e não podem por questões físicas, mas para esses ainda há uma opção de adoção. Pastor, como que a gente chegou a essa realidade? A nossa sociedade nos apresentou uma forma, uma cosmovisão. A cosmovisão da nossa sociedade, a filosofia moderna, é exatamente a filosofia de que filhos tornam a vida difícil, de que filhos tornam a vida desafiadora demais. Deixa eu ler para você uma fala de Fábio Porchat. Indagado sobre filho, ele vai dizer o seguinte: filho muda a vida, a relação, e eu não quero a minha vida mudando. E tem muita coisa egoísta nessa decisão de não querer dividir meu tempo, a responsabilidade de ter outra vida mais importante que a minha, mas o ponto crucial é eu chegar em casa e pensar: ainda bem que não tenho filhos. É este o pensamento atual. O pensamento de que filho vai impedi-lo de viajar,
De que filho vai impedi-lo de comprar o Adidas que deseja? De que filho vai impedi-lo de comprar a bolsa que deseja? De que filho e filha vai impedi-lo de trocar de carro de ano? De que filho vai impedi-lo de você realizar uma aquisição no apartamento na praia? Ah, como filho torna a vida difícil. Perguntaram a um homem esses dias atrás, isso foi para a internet, quanto custa um filho? E ele, na década provavelmente 70, 80, vai dizer: filho custa tudo. Filho custa tudo. E quando a gente entende esse contexto, é muito mais fácil, ao invés de ter filho, eu ter um gato. É muito mais fácil, ao invés de ter um filho, eu ter um cachorro. Eu não estou dizendo que você não pode ter, entenda isso. Desde que você coloque o cachorro no lugar de cachorro, e o gato no lugar de gato, e o coelho no lugar de coelho, e a cobra no lugar de cobra, sei lá, o bicho que você tem em casa. A questão é que este animal é um animal, ele não é um ser humano. E aí nós vamos tendo as criações de nomenclaturas, é o pai de pet, é a mãe de pet, é o avô de pet, vem dar bencinha pro vovô, e vem o cachorrinho. Vem dar bencinha para a mamãe aqui, olha que lindinha, de lacinho, vou levá-la para a escola dominical. Pastor, tem que ter um espacinho aqui para os nossos pets. Queridos, animal é animal. Só que de fato é muito mais fácil eu chegar para um cachorro. Eu não sou contra, volto a frisar, durante toda a minha vida de infância, adolescência, juventude, a gente tinha, mas não era o cachorrinho pequeno, era o Rottweiler sempre. Só que é muito mais fácil, porque você olha para o cachorro e diz: senta, e ele senta. Você coloca a almofadinha onde ele precisa urinar e ele vai lá e urina. Você coloca uma coleirinha nele e diz: fica aqui, e ele fica. E isso não funciona com criança. Você diz para o seu filho: não vai, ele diz: não vai. Você diz: não toca, e ele diz: aonde? Aqui, não é aqui. É muito mais fácil eu lidar com um ser que é leal a mim, mas não é fiel. É leal porque ele é sujeito a mim, ele depende de mim. Só que é desafiador você lidar com um filho que, conforme ele vai crescendo, depois de você ter limpado ele, dado mamar para ele, cuidado dele, lavado ele e ensinado ele, ele começa a crescer e dizer para você: não é bem assim não, velhão. Olha, coroa, eu acho que não é bem desse jeito aí não. É desafiador você chegar em casa e encontrar um filho, e o filho dizer: não, eu acho que isso que você está ensinando não é bem assim. É lógico que é melhor ter um cachorro, porque ele nunca falará isso, mas um filho sim. Então essa sociedade ela prega para nós dizendo: ei, filhos são desafiadores, não tenha filhos. E assim, se tiver, tenha no máximo um. E se puder cortar pela metade e ter apenas meio, faça. Pastor, eu não entendo assim. Ok, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando o casal engravida de um filho, a gente diz: uau, parabéns, leva o presente, vai na casa, abençoa. Eu vivi isso, eu e a Thaís vivemos isso. Quando chega o segundo, diz: uau, ótimo, mas já deu, né? 2 já está ótimo. Principalmente se é menino e menina, a ideia de que filhos são experimentos. Eu preciso ter a sensação de que é menino e menina. Como que é isso? Agora já está bom. Quando chega o terceiro, não tem TV em casa não? Quantas vezes a gente chegar em mercados ou alguns locais e a pessoa olhar e falar assim: são de vocês os 3? E aí eu já sou mais explosivo, a Thaís é muito delicada, ela falava: claro, os 3 são meus. E eu falava: os 3, e já está vindo mais um aí. Porque essa sociedade vai dizendo para nós que filhos são difíceis.
Só que quando a gente vai para as Escrituras, o molde das Escrituras é outro. O molde das Escrituras é outro. A gente encontra Eliseu, Salmo 127, Deus dizendo que os filhos são uma recompensa que Deus dá. Pergunto para você, recompensa é boa? O que você acha? Você finalizou um trabalho assim, final do mês, e aí o gerente chega e diz: rapaz, você foi tão incrível esse mês, foi indispensável, por causa de você as coisas aconteceram que além do salário eu vou te dar 50% em cima do salário seu. Você vai ficar triste. Quero demissão por isso. Me deu 50% a mais do salário, só porque eu fiz as coisas legais, não gostei desse gerente, vou pedir a conta. É isso. As Escrituras nos falam no Salmo 127 ainda que os filhos são herança do Senhor. Pergunte para quem está do seu lado: herança é ruim? Você sai daqui e aí chega em casa e alguém liga e diz o seguinte: ó, é aqui da Alemanha. Não traduz isso não, Dixon. O familiar morreu e deixou muita grana, e só tem você. Você vai ligar para o pastor dizendo: pastor, eu estou muito triste, eu nem conheço esse familiar, mas me deixou 5 milhões de dólares, vou precisar ir para lá agora. A Bíblia diz que, Salmo 128, filhos são prosperidades. Percebe como o molde da sociedade, esse molde tem mais influência sobre não apenas ímpios, mas sobre cristãos, do que o molde das Escrituras. E aí a gente vai criando narrativas, a gente vai dizendo: mas veja bem, pastor, e eu não estou falando aqui de inconsequentes. Não, estou falando de famílias estruturadas. A gente entende, não é, que como cristãos, a nossa casa é estruturada, a nossa casa é um ambiente saudável de crescimento, de amadurecimento, de vida que jorra. E aí esse casal, ele diz: mas pastor, a gente não tem condições financeiras. Aí vem lá de novo, quem disse que tinha 16? Família era rica? Tinha tênis de Adidas, tinha empregada na casa, escola particular, mas os antigos sempre falavam uma coisa: onde come um, come dois, come 16. As Escrituras nos mostram essa realidade. Deixa eu te dar um exemplo. Pastor, mas o mundo está muito difícil. É verdade. Pastor, a sociedade está um caos. Trazer filhos ao mundo é probabilidade de você viver períodos caóticos. É verdade. Mas deixa eu te perguntar se a nossa sociedade está pior do que o período de Anrão e Joquebede. Deixa eu te mostrar o que estava acontecendo. STF, período dos Hebreus, resolve formular uma lei que não era competência deles, mas eles resolvem formular naquela época que todo o menino homem que nascesse deveria ser morto. Os políticos tentaram resolver a questão, não deu jeito, porque os homens de toga assinaram. E aí tem uma família de crente chamada Anrão e Joquebede que já tinham 2 filhos. Já tinham Miriam e já tinham Arão. Então assim, um decreto foi estabelecido que se viessem menino, morreria. O que como um casal sensato eles deveriam fazer? Já temos 2. Já pensou em engravidar e vir menino, e esse menino morrer? Então vamos evitar uma tragédia na família. 2 está ótimo, porque o contexto é desafiador. Mais do que isso, não apenas o Supremo havia validado a morte dos meninos, mas o governante também resolveu tomar todas as propriedades deles. E agora eles viviam um comunismo de escravidão no Egito. Já chegamos nisso aqui no Brasil? Ainda não. Ainda não. Então eles não tinham mais as próprias casas, eles não tinham mais o salário deles, trabalhavam, ia para o governo, o que eles produziam era do governo, o que eles realizavam era para o governo, e este casal mesmo assim
traz um filho ao mundo? Moisés. Arão e Joquebede nem imaginavam que em um contexto onde os meninos deveriam ser mortos, em que eles eram escravos, em que a lei havia sido estabelecida, eles estavam trazendo ao mundo aquele que os libertaria daquela escravidão. A gente precisa entender, queridos, que os nossos filhos, eles não são pesos. O diabo quer que a gente acredite que os nossos filhos são estorvos, mas as Escrituras trazem para nós a consciência de que os nossos filhos são respostas de Deus para esse tempo. As Escrituras trazem para nós esta consciência de que os nossos filhos, eles são aqueles que levarão para a próxima geração os princípios de Deus, de que são os nossos filhos, sim, aqueles que se levantarão como missionários, como pastores, como grandes líderes, como empresários, como políticos, que mudarão e que trarão um novo tempo de esperança para a nossa sociedade. A gente precisa lembrar que os nossos filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E a gente às vezes pensa que somos nós os guerreiros. Eu sou esse guerreiro, e eu tenho 3 flechas, e eu vou entesá-las, e eu vou lançá-las. Não. Eu sou simplesmente aquele que carrega a aljava, que carrega os 3 filhos. Eu sou simplesmente aquele que estou os afiando, porque um dia eles estarão na mão do grande guerreiro, e esse grande guerreiro os lançará para cumprir os propósitos que ele já estabeleceu. Então sim, os meus filhos são flechas, e eu estou os afiando, e eu estou os preparando para que no tempo certo o grande guerreiro, que é o Senhor, retire da nossa aljava e os envie para cumprir os seus propósitos. Agora, como este guerreiro lançará flechas se elas não estão nas aljavas? Esta sociedade nos apresenta esse molde e diz: olha como ele é incrível, não tenha filhos. As Escrituras nos dizem: não, filhos são herança do Senhor. Caminho para finalizar nessa noite. O terceiro molde que a sociedade apresenta a nós é exatamente, preste muita atenção nisso, porque eu fui confrontado pelo Senhor nesse molde. É a forma da individualidade. A forma da individualidade. Eu lembro muitas e muitas vezes da minha casa cheia de pessoas. Então eu lembro dos cultos após finalizar, de ter pessoas indo lá em casa. Eu lembro de os finais de semana sempre serem finais de semana em que os vizinhos iam lá e não eram crentes. Meus pais estão aqui. E a gente morava em uma casa, um bairro sudoeste do Paraná, e havia vizinhos lá de baixo, lá de cima, e não eram crentes, mas eles iam ali. A nona ia ali. As vizinhas iam ali, os vizinhos estavam ali, eram as cuias de chimarrão. Vocês lembram desse tempo? Eram os cafés na mesa. Quem lembra desse tempo? As portas das casas eram abertas, porque você recebia com prazer as pessoas. Acabava o culto e não era preciso nada contra, senão o Eliseu fica bravo comigo aqui. Você levar nas pizzarias, mas depois do culto sempre ia para onde? Para casa do crente. O pastor acabava de pregar no culto de terça-feira, ele ia para onde? Para casa do crente. A gente tinha esse movimento de as nossas casas eram portas abertas. Você deve lembrar
Você deve lembrar, e talvez tenha vivido essa experiência, de estar dormindo e de repente 2 da manhã, alguém lá. O que foi? O vizinho lá, eu acho que está endemoniado. Você lembra disso? E a gente não precisava chamar o pastor. Descia e expulsava o demônio. Você lembra? Eu lembro desse período em que eu ficava doente, eu chamava o irmão Jurandir. Vai lá chamar o irmão Jurandir, que era um presbítero da igreja, para ele trazer o óleo e orar por mim. A gente viveu muito esse período. A sociedade, a filosofia desse tempo, o nosso adversário começou a inserir um molde, dizendo o seguinte: ajuntamento demais é convívio com pessoas que não são perfeitas, e conviver com pessoas que não são perfeitas vai dar problema. Assim, o período em que a gente está vivendo é muito inseguro, então a gente deve se fechar. Não leve pessoas para dentro da sua casa, porque elas verão o que tem lá dentro. Ou até mesmo se for uma pessoa não crente, ela pode ter assim alguma energia negativa e deixar lá na sua casa. Então é melhor não ter e não levar. E a gente vai se fechando. A gente vai se fechando e o contexto não só cultural, mas o contexto arquitetônico vai moldando isso, grandes prédios. E a gente vai se fechando. Você mora e convive, e essa é a minha geração. Convive anos com vizinhos de porta em um prédio no mesmo andar e você não sabe o nome. A gente morava em um prédio aqui no Vila Nova e eu não conhecia os vizinhos, e a minha mãe já tinha feito amizade. Entrava no elevador, aquela vizinha lá, já convidei para tomar chimarrão aqui. A casa é minha ou é sua? Não, mas já convidei, porque já conheço fulano, porque já sei. A geração. E a minha geração vai se fechando, não, porque nós. E quando nós realizamos isso, parece a primeiro momento que não há influência negativa. Mas perceba o seguinte: existe uma teologia nas Escrituras, que eu daria o nome, você não vai encontrar esse nome em lugar nenhum, e eu daria o nome a teologia da casa aberta. Dê uma olhada nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse e você vai perceber quantas coisas aconteceram dentro das casas. Quer ver só? Os anjos resolvem passar pela casa de Abraão só para avisá-lo que estavam indo ali destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e Jó estava dentro, e Ló estava dentro. É dentro da casa de Abraão que o destino de Ló e da sua família é mudado. É dentro da casa de Jessé que Davi é ungido rei. É dentro da casa da sunamita que o seu filho é ressuscitado pelo profeta Eliseu. É dentro da casa de Pedro que a sua sogra é curada. É dentro da casa de Jairo que a sua filha é ressuscitada. É dentro da casa de Judas, não o traidor, que Saulo é curado da sua cegueira. É dentro de uma casa que quase 120 são cheios do Espírito. É dentro de uma casa que a igreja nasce no Pentecostes. É dentro de uma casa que Cornélio, a sua família e os seus amigos são cheios do Espírito Santo. É dentro de uma casa que Timóteo é ensinado sobre a fé em Deus. Sabe o que as Escrituras nos mostram aqui? A realidade de que a nossa casa é um ambiente de cura. A nossa casa é um ambiente de restauração para as pessoas que ali entram. E quando a gente perde essa consciência, perceba como nós perdemos. Quando deixamos de ter essa consciência, a gente olha para as pessoas e diz o seguinte: chega aqui, doutor Gilvan. A gente encontra-se com alguém e diz o seguinte: olha, lá na minha igreja, Rua São Paulo, 890, Victor Conde, às terças-feiras tem um culto incrível, vá, às 19h30. A gente diz para ele ou para ela, às quintas-feiras, às 19h30, venha, Noite da Esperança. Uau, que coisa incrível! Hoje é segunda,
Eu estou na segunda falando com a pessoa e dizendo, na quinta-feira, é incrível. Chega ele e diz, a minha família está desestruturada, eu vou me divorciar. Não, domingo tem a noite da família na minha igreja. Vá na minha igreja. Hoje é segunda. Região Central. Temos uma igreja. Aqui, Rua São Paulo, uma igreja. Que abre 3 a 4 dias na semana para cultos como esses. Nós somos aproximadamente 500 a 600 famílias, só aqui. Estamos chegando a 2.000 membros. 400 a 500 e 600 famílias. Ou seja, vamos arredondar para 500. 500 famílias, 500 casas. Nós não temos condições de ter 500 templos como esses abertos na região central. E a gente nem precisa. Porque nós temos já. Nós temos 500 casas, que são 500 famílias, que ao abrirem as suas portas, estão dizendo o seguinte: a minha casa não é uma extensão da igreja. A minha casa é uma igreja. Aqui existe um pastor, aqui existe uma pastora que vai tratar das suas feridas, que vai te discipular, que vai te orientar, que vai te instruir nos caminhos do Senhor. Você não precisa esperar até domingo para ir à igreja. Já se coloque de pé. Você não precisa esperar até o domingo para ir à igreja comigo. Não, hoje é terça-feira. Amanhã o que você tem? Amanhã à noite, rapaz, amanhã à noite não tenho nada. Só 9h45 tem o jogo. Eu preciso então 7 da noite, ou melhor, 9h45. Você vai na minha casa e vai assistir o jogo comigo? E eu como pastor vou discipular essa pessoa. Você está entendendo? Nós não temos 500 pastores, mas nós temos 500 famílias. E dentro de cada família há um pastor, há um líder que pode acolher, tratar, curar e orientar. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Obrigado, doutor. Esta sociedade, esse contexto vão dizendo para nós o seguinte: ei. Viva você, sua esposa e seus filhos, fechem-se aí, sejam ilhas. Ao passo que o Senhor quer que os nossos ambientes familiares sejam ambientes de curas. Caminho para orar e finalizar. Não foi em um congresso de Gideões, mas foi na sala da minha casa. Lembro como se fosse hoje, uma mesinha de centro, eu com um pijaminha rasgado no joelho, chinelinho branco de tira azul, com 12 anos de idade, que o Senhor levanta uma missionária chamada Cíntia e diz o seguinte: você será um pastor. Foi lá em um culto doméstico, não foi? A avó já tinha ido dormir, feito o culto, com os filhos, 6, 7. E os filhos resolvem continuar o culto dentro da casa, não era em um congresso, dentro da casa, no quarto. E enquanto o avô estava lá, o papai estava no quarto dizendo: deu, meninas, deu, a gente precisa dormir. E elas começaram a orar, e orar, e orar, até que o Espírito Santo desce e as enche, e começam a falar em línguas, dentro de uma casa. E se eu abrisse aqui, quantos testemunhos nós teríamos dentro das nossas casas? Famílias que chegaram dizendo: eu vou divorciar, aqui é a última casa e a gente vai divorciar hoje. E saíram dali com um casamento renovado, porque alguém exerceu o discipulado dentro daquela casa. O Senhor me move nessa noite para falar isso a você. A sua casa é um ambiente de cura para essa sociedade. Talvez o meu e o seu vizinho jamais irá vir aqui a essa igreja no primeiro momento.
mas eu tenho certeza que ele sairá da casa dele para ir à sua, talvez tomar um café, comer uma carne, e a partir desse encontro você pode tocar a vida dele.